História. E hoje nós vamos estar fazendo a correção da atividade de História que está na página 74 do seu livro. Antes de corrigirmos, nós vamos grifar alguns itens importantes no texto. Por gentileza, pegue o seu piloto, vou pegar o meu aqui, pegue o seu piloto ou o seu lápis, porque nós vamos usá-los nesse momento. Na página 74 do seu livro, nós vamos estar falando sobre os monks. Quem são os monks? São um grupo étnico das montanhas, porque o capítulo 2 do livro de História fala sobre povos que moram nas montanhas, né? E os monks é um desse grupo étnico que mora na montanha. Vamos lá? Grifem para mim o segundo parágrafo, que fala que os monks são povos que migraram da China para o norte do Vietnã e outras partes do mundo há mais de 3 séculos e ali vivem de forma muito semelhante às dos ancestrais. Pode grifar essa. Outra coisa que eu quero que você grifa é um pedacinho do terceiro parágrafo, que diz assim, olha, os monks, né, você pode grifar os monks, depois na frente, são camponeses e seu principal cultivo é o arroz. Pode parar aí em arroz, tá? Virando a página, na página 75, vamos falar sobre as casas dos monks. Eu quero que vocês grifem o primeiro ponto de continuação, que diz assim: as casas são construídas em sua maioria com madeira e bambu. Pode grifar essa parte, né? Possuem 1 ou 2 cômodos. Também grifa essa parte. E lá no finalzinho, você vai grifar assim, ó: raramente há eletricidade e outros confortos modernos. Nesse parágrafo são essas coisas, né? Terceiro item nessa página aqui, segundo item nessa página aqui, vai falar sobre a cidade mais movimentada. Você vai grifar assim, ó, o começo do parágrafo. A cidade mais movimentada dessa região é Sapa, com 40 mil habitantes. Depois você vai grifar lá embaixo. Próximo dali fica o mercado de Beckham, para vender, aí você pula um bocado de coisa e grifa, para vender roupas, tecidos, artesanatos, animais e carne, tá? Grifem aí. Próximo parágrafo. As etnias monks, pode grifar, aí você vai grifar os tipos de etnias. Olha que interessante o nome delas. Black, pode grifar. White, red, green, flower, não sei ler inglês, mas vale o que eu falei, tá? Aí vocês vão pular um bocado de coisa e coloca assim, ó: se distinguem pelo dialeto, pode grifar, pelo tipo de vestimenta, tá? Então, o que diferencia essas etnias que eu disse aí? O jeito de falar e as roupas. No próximo parágrafo sobre esse assunto, você vai grifar assim, ó: os blacks, monks, você vai pular um bocado de coisa e vai dizer assim: produz uma vestimenta feita com o índigo. Pode grifar isso aí que eu tô falando. Produz uma vestimenta feita com índigo, cujo corante natural azul escuro dá cor ao tecido. Grifa até aí. Pula mais alguma coisa e grifa assim: etnia flower, lá embaixo, fazem tecidos com bordados multicoloridos. Beleza? Grifadinho? Vá agora para a página 76, onde nós vamos grifar sobre o casamento. Grifa aqui, ó: o casamento acontece somente depois de um acordo entre famílias de clãs diferentes. Já grifou essa parte? Lá no meio tem uma parte que diz assim: a família do noivo precisa oferecer um dote à da noiva, geralmente em dinheiro. A mulher passa então a pertencer ao clã do marido. Sobre o casamento, só isso está ótimo. Lá no finalzinho, você vai grifar falando sobre o turismo, essa parte aqui, ó: jovens das etnias monks aprendem a falar a língua inglesa, a língua dos turistas, principalmente o inglês, e os guiam por longas caminhadas entre montanhas e vilas. Grifa tudo isso aí. E também essa parte de baixo. Além de incentivar a preservação dos costumes dessas etnias, o turismo provê renda para a população. Grifou essa parte? Vou mudar para a página 77, depois a gente corrige a atividade, para a gente grifar sobre o cultivo do arroz, tá? Na página 77, o cultivo do arroz, você vai grifar esse segundo ponto aqui, que diz assim: o cultivo do arroz, uma das maiores produções agrícolas do Vietnã,
e dos países vizinhos, exige água abundante e altas temperaturas. Até aí tá ótimo. Lá mais embaixo de temperatura você vai grifar assim, ó. O trabalho nas lavouras de arroz é feito em grande parte por famílias de camponeses manualmente e com a ajuda de animais, ou seja, de maneira artesanal e não mecanizada. Grifem até aí, tá bom? Vamos corrigir a atividade agora. Na correção da atividade, vamos voltar para a página 76, questão de número 1, que diz assim: sobre a cultura Mongs das montanhas do norte do Vietnã, responda. Letra A. O que mais chamou a sua atenção? É pessoal, é uma escolha sua. Se eu fosse dar a minha resposta aqui, eu ia dizer muita coisa que eu gostei particularmente em conhecer essa etnia. Mas e você? Eu quero saber o que chamou a sua atenção. Escreva no comentário do vídeo o que chamou a sua atenção sobre a etnia Hmong. Tá? Foi o casamento? Foi o tipo de casa? Foi as roupas? O que? Não sei. Coloque aí, eu quero saber. Letra B. Em que aspectos a cultura brasileira é diferente da dos Hmongs? Em que aspecto é diferente? Vamos começar falando sobre as moradias. Em que aspecto as casas dos brasileiros são diferentes da dos Hmongs? Pode escrever aí. Primeira coisa, as casas dos brasileiros possuem vários cômodos, né? Cozinha, quarto, sala, não sei o que, não sei o que. Enquanto que na dos Hmongs possuem apenas 2 cômodos, no máximo 2. Segundo item, as casas dos brasileiros são feitas de materiais diversos. Tem casa só de madeira? Tem, mas a maioria é de tijolo, bloco, um monte de coisa, adobão, um monte de coisa. Enquanto que a dos Hmongs é feita exclusivamente de madeira ou bambu. Outro item, a casa da maioria dos brasileiros tem muitos recursos modernos, inclusive a eletricidade, enquanto que a maioria dos Hmongs não usufrutam desses recursos. Não é a letra B, é a letra B, porém a segunda bolinha. As roupas, o que tem de diferente as roupas dos brasileiros? Muito fácil também. Nós brasileiros usamos roupas industrializadas que seguem uma tendência ocidental. Enquanto que os Hmongs usam roupas tradicionais, tá? Da cultura deles, tradicional. E são feitos, a sua maioria das vezes, manualmente. É bem verdade, galera, que nós brasileiros usamos roupas tradicionais, porém, só é usada em festas. Muito raramente é usada no dia a dia, a não ser assim, índio, né? Mas também tem mudado bastante. Outro detalhe que aqui pergunta é sobre o casamento. O que tem de diferente o nosso casamento com o deles? Coisa muito fácil de ser respondida, né? Nós brasileiros podemos escolher com quem nós queremos nos casar. Não depende de um acordo entre famílias ou entre clãs diferentes. Enquanto que os Hmongs depende de um acordo. Então nós temos a liberdade de escolher o parceiro, os parceiros com quem queremos casar. Homens e mulheres têm direitos iguais perante a lei, enquanto que lá nos Hmongs isso não existe. E geralmente, quando existem casamentos aqui, geralmente os vestidos da noiva são brancos e a maioria são longos. É uma tradição brasileira, enquanto que nos Hmongs não se segue essa tradição, tá? Essa é a resposta. 77, na questão 2, pergunta assim: atualmente, devido à globalização, é possível encontrar nas cidades brasileiras cada vez mais restaurantes de comidas típicas do Sudeste Asiático? É uma informação. A pergunta é: como é o aspecto desses restaurantes e o que costumam servir? São 2 perguntas. Como é o aspecto e o que costumam servir? Primeira resposta: o aspecto dos restaurantes tailandeses e chineses geralmente são decorados com elementos dessa cultura, tá? Então a decoração segue a decoração da cultura tailandesa e chinesa. E a segunda, o que eles costumam servir? Não pode deixar de colocar aí o arroz, tá? Então os pratos são feitos com arroz, macarrão feito de arroz e não de trigo, como é o nosso, né? Tem peixes, algas, pimenta, gengibre, dentre outros alimentos que hoje em dia se tornou até comum no Brasil, mas não era, tá? Pergunta de número 3. E no Brasil, em que regiões o arroz é cultivado? Primeira pergunta.
De que forma ele é cultivado? Segunda pergunta. E qual é a importância desse cereal na tradição da culinária brasileira? Então, a questão 3 falando do arroz. Na primeira pergunta, o arroz é cultivado em todas as regiões do Brasil. Todo o Brasil cultiva arroz. Escreve aí. Segunda pergunta, de que forma ele é cultivado? Bom, vai depender exclusivamente do tipo de arroz. Existem dois. O livro de vocês diz que aqui no Brasil existe o arroz cegueiro, que ele é cultivado em terras altas, e existe o arroz irrigado, que ele é cultivado em áreas que não são alagadas após, após a semeadura, o que exige uma grande quantidade de água, ou seja, de irrigação, tá? Então, de que forma é cultivado o arroz brasileiro? Ou em terras altas, ou em áreas que é necessário a irrigação. E terceira pergunta, qual a importância do arroz para a cultura brasileira? Aí vocês podem escrever aí, ó, o Brasil é o 9º produtor de arroz, então nós produzimos muito arroz, tá? E ele faz parte da culinária do dia a dia, porque é tradicional o brasileiro comer feijão com arroz. Então ele é extremamente importante para nós. Por isso é que nós cultivamos muito arroz aqui no Brasil. Uma coisa curiosa que tem aqui no livro, na resposta de vocês, eu não sei na sua pergunta se saiu isso aqui, é que a região do Brasil que mais produz arroz é a região do Rio Grande do Sul. E existe também uma área chamada de Arco do Desmatamento, que vai do Mato Grosso até o Maranhão. Nessas duas áreas é onde mais se cultiva arroz aqui no Brasil, tá bom? Um forte abraço, espero que você tenha gostado de aprender sobre a cultura Monks. Até a próxima curiosidade dos povos da montanha. Até lá, tchau!